Inicia-se agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos. Como se verifica a colo regimental, e em havendo colo regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao novo vereador Eduardo Vasconcelos que, por gentileza, proceda à leitura bíblica. Boa noite a todos. Salmo 46, do verso 1 até o verso 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus a ajudará já no romper da manhã. Peço à sua secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Beto. Pedir a Vossa Excelência coloque em discussão e votação a suspensão da leitura da ata e que encaminhe cópia àqueles vereadores que se interessarem. Em discussão e votação, o pedido feito pelo Beto. Quem for de acordo, fim como está. Aprovado, será caminhado cópia da ata da sessão anterior aos nobres vereadores. Hoje nós temos aqui uma munícipe inscrita na Tribuna Livre, a munícipe Adriana Ramos Alves Ribeiro. O assunto é a Lei Orçamentária Anual de 2022. Por gentileza, peço ao Eduardo que acompanhe a Adriana até a tribuna, lembrando que a munícipe tem até 15 minutos para poder usar a Tribuna Livre, tá bom? Isso. Pessoal, boa noite. Meu nome é Adriana e hoje eu vim aqui na tribuna para conversar um pouco com vocês, fazer vários pedidos. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui, do público que está presente e do pessoal que está nas redes sociais também. Eu, sempre que posso, eu estou aqui. Sempre que posso, eu estou participando das audiências públicas, das conferências, e aí a gente acaba aqui entendendo um pouco mais do nosso município, né? E sempre quando a gente pode articular, trazer novas ideias, a gente sempre está participando. Então, eu estava estudando, né, a respeito, que eu vim acho que em duas conferências, em duas audiências, e sempre está falando de LDO, LOA, plano plurianual, e às vezes, como a gente não está muito sempre ligado com essas terminologias, a gente acaba aqui embolando, né? Então, passei a estudar, passei a ler, e aí, mexendo lá nas minhas coisas, eu encontrei um jornalzinho, da Folha Cidade. Então, eu vou ler aqui para vocês, ele é um pouquinho grandinho, mas eu vou ter que ler. Eu queria que vocês prestassem atenção e eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu vou direcionar aqui para o Eduardo, já que ele é professor, para vocês adivinharem qual que é o ano, tá? Que a gente está em 2021, mas não é 2021. Mas se eu não me observasse nesta data, poderia falar muito bem que é 2021. Então eu vou ler aqui, tá? Em sessão polêmica, vereadores mantêm o veto do prefeito e emendas no orçamento. Nas emendas estavam previstas a destinação de recursos para diversas entidades do município, além de verbas para obras de infraestrutura. Folha Cidade, sexta-feira, 6 de março,
O ano eu não vou falar, tá? Vocês vão adivinhar aí. A última sessão ordinária da Câmara Municipal de Ilha Solteira, realizada no dia 4, foi marcada pela polêmica, aprovação dos vetos do prefeito Bentes Garbosa, 11 das 14 emendas feitas pelos vereadores da Casa ao orçamento de, aí falo o ano, não vou falar aqui, vocês têm que adivinhar, todas aprovadas em dezembro do ano passado por 8 dos 9 vereadores ilhenses. Nas emendas estavam previstas a destinação de recursos para diversas entidades do município, além de verbas para obras de infraestrutura e áreas consideradas críticas pela população, como o bairro IP, Rua Itu, onde faltam, respectivamente, iluminação, asfalto e galerias pluviais adequadas. O líder do Executivo vetou as emendas, alegando que Ilha Solteira sofre neste ano, com a falta, que é o ano, né, que vocês têm que aí me ajudar a adivinhar aqui, não é 2021, com a falta de recursos decorrente, principalmente de uma queda na arrecadação municipal. Após a oficialização da negativa, a maioria dos projetos, feita durante o recesso da Câmara Municipal, a expectativa era de que o veto fosse derrubado pelos vereadores em sessão no último dia 19 de fevereiro, visto que todos os nomes da Casa, exceto Alberto dos Santos Júnior, votaram a favor das mesmas. No entanto, a votação foi adiada por 2 vezes. A primeira, após o vereador Luiz Otávio pedir vistas do projeto, e a segunda, porque 8 dos 9 vereadores estavam em viagem oficial a Brasília. Na tarde da última segunda-feira, dia 4, o prefeito convocou os vereadores para uma reunião, horas antes de a votação ser realizada na Câmara. A conversa surtiu efeito, aí coloca entre parênteses, né, o surtiu efeito, e posicionaram-se favoráveis ao veto Tereza Rocha, Ricardo Casagrande, Docílio Correia, Luiz Otávio, Ailton Vieira de Lima e Alberto dos Santos Júnior. Apenas a bancada da oposição, composta pelos vereadores Toninho, Nilcinho e Kleber, manteve-se a favor das emendas. Os 3 vereadores foram autores de 10 a 11 emendas vetadas. Entre as aprovadas, 2 foram apresentadas por vereadores da situação, um provendo de 200 mil para a TISA, o outro que destina 100 mil para a construção de novo prédio da Ciretran. E aí termina aqui, né? Depois vem entrevistando 3 vereadores a respeito da opinião, de como foi todo o contexto, né? Toda a votação, todas as discussões, articulações a respeito disso. E aí entrevistou 3 aqui. Vereadores comentam o veto. Aí está o Beto, né? Alberto dos Santos Júnior. Votei favorável ao veto do prefeito, mantendo o posicionamento que eu tive desde o início dessa discussão. A arrecadação municipal caiu muito e não temos dinheiro para atender todas essas emendas, e isso ficou bem claro para mim desde sempre. A questão das entidades que seriam beneficiadas já está resolvida, porque o prefeito já previa recursos para elas. Para a PAI, para a Paísa, por exemplo. A situação do Passeio Itu também já está sendo solucionada. Uma obra foi feita no local. Não tem necessidade de pôr mais verba nisso. Os vereadores que mudaram de opinião se conscientizaram de que a situação está difícil. O prefeito fez uma reunião justamente para esclarecer isso. No mais, não acredito que a população será prejudicada, pelo contrário. Estamos sempre buscando formas de atender a população com projetos. Se votei favorável ao veto, foi justamente pensando no bem coletivo da sociedade. Aí vem o Toninho. O que aconteceu na última sessão foi, no mínimo, vergonhoso. Para mim, a derrubada desse veto era praticamente certa, inclusive porque a maioria dos vereadores entendeu que determinadas entidades, como a PAI, a País e Copercel, a situação da Rua Itu, não poderiam deixar de receber esses investimentos que somados dariam 200 mil por ano. Eu acreditava no compromisso dos colegas com o bem coletivo,
mas o que vimos foi de deixar qualquer um indignado. O prefeito alega que não tem um real para destinar à Copercele, alega que falta dinheiro para ajudar a manter as entidades, mas tem dinheiro para o Motofest, para a Festa das Raízes, para decorações caras do Natal Legal. Não tenho nada contra esses eventos em si. Acredito que eles têm que ser realizados, mas vejo que há uma inversão de propriedades ao nosso município. E isso é muito grave. Agora vamos ao Ministério Público verificar junto à promotoria o que pode ser feito. Aí, por último, vem o Kleber. Fizemos muito mais do que 20 emendas, visando atender a população. Num primeiro acordo entre os vereadores, decidimos manter 14 delas, todas consideradas prioritárias de total importância para a população. Após o veto, como só o Beto votou contra as emendas, achamos que todos manteriam a palavra e se posicionariam a favor delas, novamente derrubando a negativa do prefeito. Hoje vejo que a bancada da situação ficou tentando ganhar tempo para o prefeito agir, inclusive fazendo uma reunião horas antes da votação ser realizada. Fica um sentimento de decepção, decepções de dever que ações que ajudariam a população, entidades que fazem trabalho de suma importância foram barradas no Executivo e a Câmara se submeteu. Posso dizer que, enquanto oposição, nós vamos continuar lutando, pois acreditamos sim no bem coletivo. Então, Eduardo, você que é professor aí, tem a memória boa, que ano que você acha que é? Não é 2021, tá, gente? Às vezes parece que é, e é por isso que eu trouxe esse trecho aqui, porque a impressão que eu tenho é que praticamente nada muda, né? Então, fica barrado muita coisa. E é interessante a gente discutir, traçar as melhorias aí, determinar e colocar no plano plurianual, na LDO e na LOA. E não deixar de forma tão abrangente ou concordarem com o veto, sem simplesmente melhorar as situações que estão aí, né? E formalizar. Fala aí, o vereador Eduardo, que ano que você acha que é? Eu não estava aqui, mas eu acredito que seja 2013 no governo Bento. 2015. 2015? Isso, 2015, tá? Então é isso aqui. Aí, rapidinho, o Beto, durante o período eleitoral, ele foi assim muito atencioso comigo, que ele direcionou as propostas, ele trouxe até a mim e fez questão que eu lesse e que eu observasse, desse minha opinião a respeito. Beto, eu falei para você que eu ia guardar e realmente eu guardei aqui. Eu vou ler duas aqui, tá? Que tá muito assim evidente agora, né? Então o Beto fez essas propostas aí o ano passado, lógico que talvez ele já vinha com esse plano já há algum tempo, né? Então, ó, tem um aqui que é a questão do funcionalismo público, que é a recuperação das perdas salariais. Estarei dialogando firmemente com o Executivo para que seja incluído no orçamento a recuperação das perdas salariais dos últimos anos, respeitando o decreto do governo federal com relação ao aumento da folha de pagamento, que é até o final de 2021. Resultado, isso fará com que o funcionalismo público, de maneira geral, passe a trabalhar com mais entusiasmo e se sentindo valorizado por tudo que vem fazendo durante todos esses anos após a emancipação. Então, pessoal, o que eu queria pedir para todos, tá? Para que vocês não ficassem só na vontade ou em certos documentos. Que quando vocês tiverem demandas, vocês tiverem necessidades, e está aí muito evidente, né? E quando vocês tiverem, com certeza vai vir da população, que vocês colocassem no plano, auxiliassem aí a estruturação de tudo isso junto com o prefeito, de fato que vocês dialogassem, de fato que vocês marcassem mais reuniões, que essas reuniões fossem abertas, fossem divulgadas. E é aquela coisa, eu ouvi a sessão do dia 18 de outubro, e muitos dos vereadores foram enfáticos em dizer que o prefeito não vai dar os 17%, e sim só 12%. Que bom, formaliza os 12%, e já coloca uma perspectiva.
Vamos colocar 12%, mas que nos próximos 2 anos vai haver pequenos ajustes de 3%, por exemplo, para que no final da gestão consiga os 17%. Então, é essa questão, e que o Cícero também via dizendo, né? Já que não tem problema nenhum, formaliza, para não acontecer de ficar só na fala. E aí, não, ano que vem a gente vai fazer. Aí passa o ano, o ano que vem a gente vai fazer. E aí está o jornalzinho aqui, ó, para dar essa impressão que parece que é 2021, mas não é. Não é 2015, tá? Então, eu trouxe isso aqui, essas propostas do Beto, e são muito boas, Beto. Você tem que formalizar mesmo, sabe? Determinar e, junto com os outros vereadores também, que está aí, né, no seu partido, que você almejou forças, determinar da melhor forma e não simplesmente aceitar o veto, por mais difícil que seja a situação financeira aí, né? Dizer também na questão das rocinhas, que é muito, assim, agravante a gente ficar sem água e sem energia, né? Isso compromete a saúde. Então, é importante ver essa questão também. Mas está esperando um TAC. Mas já vamos começar, já vamos formalizar, já vamos determinar e vamos começar da melhor maneira. Talvez já comece asfaltando algumas ruas, com o próprio orçamento da prefeitura, né? E assim vai. Então, é isso, basicamente, tá, gente? Que vocês procurem determinar de fato aquilo que vocês querem e que esses pedidos aí seja de fato da população, tá? E que não fique só assim no período eleitoral, né? Que vem aquela enxurrada de propostas, né? Que sigam dentro dos documentos formalizados que a gente tem aí, que é o Plano Plurianual, LDO e a LOA. É isso. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Beto, só quero lembrá-los, tá? Eu acho interessante o Beto falar, porque você foi, né? Só que hoje, por ser uma votação da LOA, nosso expediente é mais curto, só de meia hora, tá? Então, só para avisar que nós temos expediente, tem que entrar na ordem do dia até 7h37. Então, com a palavra. Não, eu gostaria de falar como líder. Não, eu só estou avisando só. Tribuna. Não, se o Beto quiser falar, pode falar, que eu falei bastante o nome dele, né? Que eu trouxe as propostas aqui. Então, Adriana, primeiro, eu quero te parabenizar, porque você, e aí eu posso falar com muita tranquilidade, é um dos poucos munícipes que frequenta as audiências públicas, que tem frequentado a sua presença sempre. Isso aí eu tenho observado, não é da agora. Quero parabenizar. Essa questão de 2015, realmente estava problema financeiro e o Otávio, quando assumiu, ele disse, vou resolver o problema lá do Itu. E o problema foi resolvido, graças a Deus. Tivemos chuvas e mais chuvas e nunca mais inundou. A questão das entidades, o Bento, na época, ele fez o reajuste para as entidades, né, conforme conforme o compromisso que ele havia feito conosco. Essa questão das perdas salariais, que você disse aí, são 17, e ele vai... você citou 12, que é de 10, pode ser de 10 a 12, mas esses 10 a 12 não é referente a esses 17. Esses 17 foi uma perda lá atrás, em outros governos, e esses 10 a 12 é desse ano. Então, mesmo que, vamos supor que seja 10, que seja 12, ele dando esses 17,67, vai ficar... continuar como perdas, mas nós já iniciamos um diálogo com o prefeito, a base do governo já iniciou, os vereadores que votaram a favor do veto, que o prefeito vetou recentemente, já iniciamos, e inclusive esses 10 a 12%, que seria em maio, que é o mês de dissídio, seria em maio,
nós estamos já negociando para que seja em janeiro. Estamos negociando para que seja em janeiro. E após o primeiro quadrimestre, aí o prefeito vai poder fazer um levantamento de como que está a situação, e nós vamos acompanhar de perto esse levantamento, para que ele possa iniciar a recuperação das perdas salariais de mandatos passados. E que não será, isso aí eu posso te garantir, 17,67 de vez, porque aí o município estoura a folha, e quando estoura a folha a mais de 54%, o prefeito pode ter algumas atitudes para poder diminuir para 51 e alguma coisa, e aí pode ter demissão de funcionário, pode acontecer uma série de coisas. É lógico que começa pelo comissionado, etc. e tal, mas pode acontecer isso. Então, nós já temos a garantia do prefeito que nós vamos sentar e vamos estar acompanhando muito de perto esse primeiro quadrimestre, e para poder iniciar a recuperação dessas perdas de 17,67. E para finalizar, Adriana, as emendas, elas não são impositivas, porque às vezes se faz um discurso que as emendas, principalmente, é complicado, eu não vou citar o que é que acontece, mas faz uns discursos que os vereadores que votaram a favor do veto são contra o funcionário público. Isso não existe. Esses 1667, ele não há necessidade de estar na LOA, ele não há necessidade de estar na LDO, nem no PPA, porque não são emendas impositivas. O prefeito ele dá se ele quiser, não, se ele tiver condições, e eu acredito piamente que o Otávio, a vontade dele é que esses funcionários recuperem suas perdas o mais rápido possível. E nós temos que estar atento. Inclusive, ele esteve em Brasília agora na Amuso, atento à reforma tributária que está tramitando no Congresso, porque se essa reforma, Adriana, tributária passar, todos os municípios brasileiros vão ter problemas seríssimos de arrecadação, e aí pode cair o valor da arrecadação e isso afetar muito a folha de pagamento do nosso município. É isso, quero te parabenizar, agradeço por você ter guardado esse material, continua com ele, Adriana, e continua me cobrando. Você tem meu WhatsApp a hora que você quiser, tá? Muito obrigado. Vamos continuar agora com a sessão. Peço à sua secretária que proceda à leitura do projeto que deu entrada na Casa de Leis. Projeto de Lei número 12 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, Otávio Augusto Jean Tomás Gomes, dispõe sobre a alteração da taxa de administração para o custeio das despesas administrativas do Instituto da Previdência Municipal de Ilha Solteira e da outras providências. O projeto será encaminhado às comissões para dar seus pareceres. Peço à sua secretária que proceda à leitura das correspondências. Ao excelentíssimo senhor Luiz Otávio Colos de Paula, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira, São Paulo. Nobres vereadores, conforme podemos despreender da redação do PL 444 de 2021, ocorreu erro no material na elaboração do artigo 2º. Assim, solicito que a Câmara Municipal proceda com a seguinte correção, onde se lê artigo 2º, o Orçamento Geral do Município de Ilha Solteira, de sua administração direta e indireta, para o exercício financeiro de 2022, estima a receita e fixa a despesa em 157 milhões, conforme anexo integrante desta lei. Leia-se artigo 2º, o Orçamento Geral do Município de Ilha Solteira, de sua administração direta e indireta, para o exercício financeiro de 2022, estima a receita e fixa a despesa de 207 milhões, conforme os anexos integrantes desta lei. Aproveito o ensejo
para externar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Otávio Augusto Jean Tomassi Gomes, prefeito municipal. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, só a título de informação, a Comissão de Justiça e Redação já fizeram a emenda na LUA, está aí na LUA, vai ser discutida hoje, né? Então, nós já fizemos essa emenda modificativa aí no que tange essa questão. Peço, as correspondências estarão arquivadas na secretaria com cópias disponíveis aos interessados. Peço Ofício 155 de 2020, de autoria do prefeito mesmo. municipal. É o mesmo. Esse que que você leu, tá acabou de ler. Agora, então, se, por gentileza, lê as indicações. Número 309 de 2021, de autoria dos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva, Ricardo Casagrande, Jefferson Domingos do Bueno, Luiz Otávio Colos de Paula e Tereza Alves da Rocha Oliveira. Indicamos que modifiquem os valores de dotação consignadas no projeto de lei 44 de 2021, com o objetivo de instalar academias ao ar livre no valor de R$200 mil. Indicação número 310 de 2021, de autoria dos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva, Ricardo Casagrande, Jefferson Domingos Bueno, Luiz Otávio Colos de Paula e Tereza Alves da Rocha Oliveira. Indicamos que modifiquem os valores de dotações consignadas no projeto de lei 44 de 2021, com o objetivo de revitalização de calçadas no valor de R$200 mil. Indicação número 311 de 2021, de autoria dos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva, Ricardo Casagrande, Jefferson Domingos Bueno, Luiz Otávio Colos de Paula e Tereza Alves da Rocha de Oliveira. Indicamos que modifiquem os valores de dotações consignadas no projeto de lei 44 de 2021, com o objetivo de revitalização de parques no valor de R$200 mil. Indicação número 312 de 2021, de autoria dos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva, Ricardo Casagrande, Jefferson Domingos Bueno, Luiz Otávio Colos de Paula e Tereza Alves da Rocha Oliveira. Indicamos que modifiquem os valores de dotações consignadas no projeto de lei 44 de 2021, com o objetivo de instalar parques infantis no valor de R$150 mil. Indicação 303 de 2021, de autoria dos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva, Ricardo Casagrande, Jefferson Domingos Bueno, Luiz Otávio Colos de Paula e Tereza Alves da Rocha de Oliveira. Indicamos que modifiquem os valores de dotações consignadas no projeto de lei 44 de 2021, com o objetivo de construir uma rampa para cadeirantes de acesso ao rio na Praia Catarina, no valor de R$50 mil. Indicação 314 de 2021, de autoria dos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva, Ricardo Casagrande, Jefferson Domingos Bueno, Luiz Otávio Colos de Paula e Tereza Alves da Rocha Oliveira. Indicamos que modifiquem os valores de dotações consignadas no projeto 44 de 2021, com o objetivo de fazer uma revitalização na rampa de acesso ao rio, no Porto, no valor de R$100 mil. Indicação 315 de 2021, de autoria dos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva,
Ricardo Casagrande, Jefferson Domingos Bueno, Luiz Otávio Colos de Paula e Tereza Alves da Rocha Oliveira. Indicamos que modifiquem os valores de dotações consignadas no projeto de lei 44 de 2021, com o objetivo de fazer recapeamento de ruas e avenidas no valor de R$ 150 mil. Indicação 316 de 2021, de autoria do vereador Alberto dos Santos Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva, Ricardo Casagrande, Jefferson Domingos Bueno, Luiz Otávio Colos de Paula e Tereza Alves da Rocha Oliveira. Indicamos que modifiquem os valores de dotações consignadas no projeto 44 de 2021, com o objetivo de fazer pavimentação de ruas e avenidas no valor de R$ 250 mil. Indicação 317 de 2021, de autoria dos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva, Ricardo Casagrande, Jefferson Domingos Bueno, Luiz Otávio Colos de Paula e Tereza Alves da Rocha Oliveira. Indicamos que modifiquem os valores de dotações consignadas no projeto de lei 44 de 2021, com o objetivo de fazer instalações elétricas nas rocinhas familiares, Cinturão Verde e Porto, no valor de R$ 300 mil. Indicação 318 de 2021, de autoria dos vereadores Alberto dos Santos Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Dalmi Guedes Júnior, Eduardo Vasconcelos da Silva, Ricardo Casagrande, Jefferson Domingos Bueno, Luiz Otávio Colos de Paula e Tereza Alves da Rocha Oliveira. Solicitamos que modifiquem os valores de dotações consignadas no projeto de lei 44 de 2021, com o objetivo de fazer instalações de água e esgoto nas rocinhas familiares, Cinturão Verde e Porto, no valor de R$ 200 mil. Indicação 319 de 2021, de autoria do vereador Dalmi Guedes Júnior. Executivo Municipal adote providência no sentido de realizar a construção de um canal para escoamento de água, recuperação em pavimento asfáltico e calçada na Rua 21, frente à Escola Paulo Freire, situada no bairro Jardim Aeroporto. Indicação número 320 de 2021, de autoria do vereador Eduardo Vasconcelos da Silva. Instalação de placas informativas com letras maiores e mais legíveis nas praias. Indicação número 321 de 2021, de autoria do vereador Eduardo Vasconcelos da Silva. Viabilize um estudo visando a instalação de redutor de velocidade, lombada, na praia em frente ao parquinho infantil. Indicação número 322 de 2021, de autoria do vereador Eduardo Vasconcelos da Silva. Transporte escolar para que os alunos residentes na zona rural, estudantes da EMEFs, e que os pais não aderiram à opção no período escolar integral, possam retornar para suas casas às 12 horas, aliás. Indicação número 323 de 2021, de autoria do vereador Jefferson Domingos Bueno, indica ao digníssimo chefe do Executivo Municipal de Ilha Solteira, Otávio Augusto Jean Tomassi Gomes, na forma regimental, determinar ao setor competente que faça a substituição das telhas e madeiras danificadas na quadra de bocha no Parque Mantiqueira, Leite Bueno, Cidade da Criança. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Temos 2 requerimentos, mas infelizmente o tempo se esgotou, né, do expediente de hoje, devido à votação da LOA. Então, vão ficar para a semana que vem o seu e um do Eduardo, tá bom? Então, vamos começar agora a votação da LOA, discussão e votação do projeto.
Projeto de Lei 44 de 2021, a qual estima a receita e fixa a despesa do município de Ilha Solteira do Estado de São Paulo para o exercício financeiro de 2021. Esse é a ordem do dia, que é o primeiro turno, né? Aqui. Compete às comissões permanentes do Poder Legislativo de Ilha Solteira, nos termos do artigo 76, a linha A, inciso a razão da matéria de sua competência, estudar as proposições submetidas ao seu exame, apresentado conforme o caso, pareceres sobre os projetos que tramitam nesta Casa de Leis. Especificamente, no caso em análise competente, a Comissão de Finanças e Orçamentos a examinar e emitir pareceres sobre projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais. B. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais e setoriais previstos na lei orgânica e exercer o acompanhamento e a fiscalização das peças orçamentárias. Cabe também à Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, C, receber emendas à proposta orçamentária do município e sobre elas emitir parecer para posterior apreciação do plenário. Desta forma, nosso parecer é favorável ao PL 44 de 2021, com a devida inclusão das emendas apresentadas por esta comissão, aprovadas em plenário por unanimidade nas votações de primeiro e segundo turno de votação, incluída na LDO, PLC 10 de 2021, as quais não foram vetadas por Poder Executivo e, portanto, devem estar incluídas no orçamento municipal. Aí tem a emenda modificativa. Aí nós temos uma emenda modificativa, 1 de 2021, do projeto de lei 44 de 2021, emenda modificativa ao projeto de lei 44 de 2021, né? Estima a receita e fixa a despesa do município de Ilha Solteira, do Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2022. O artigo 1º do projeto de lei 44 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2022, para vigir com a seguinte redação, conforme solicitado pelo Executivo em ofício anexo. Artigo 2º. O Orçamento Geral do município de Ilha Solteira, de sua administração direta e indireta, para o exercício financeiro de 2022, estima a receita e fixa a despesa de 207 milhões. Em discussão, a emenda modificativa. Em votação, ninguém quer discutir. Ela é votação simbólica. Quem for de acordo, fica como está. Aprovada a emenda modificativa. Em discussão, os pareceres. Em discussão, os pareceres, agora com o projeto com a emenda. Com a palavra, o vereador Cícero. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, nossos assessores, os ouvintes da 104,9, a todos os ouvintes ou que estão nos seguindo através dos meios de comunicação dessa Casa de Leis, meu boa noite. Eu não quis fazer discussão da emenda, mas só queria lembrar, que ainda bem que não foi a Câmara. Os arautos da verdade também erram e têm que correr atrás para corrigir seus erros. Isso é muito importante, São os mesmos que perderam, eles não sabiam a data
de quando faria as emendas. Ou seja, eles conseguiram, além de mandar para cá errado, eles ainda não sabiam nem a data, até quando que poderia fazer emendas. É uma pena isso. Mas o que eu quero dizer aqui é a respeito das emendas que foi feita e que foram aprovadas durante o PPA e a LDO, que foram feitas na Comissão de Finanças e que feita pelos vereadores Dalmir, Jefferson, Canon e eu, e que foram aprovadas por todos os vereadores e que não foram vetadas. E a importância de que conste estas emendas na LOA, que não consta até agora. Eu acho que algumas são importantes, todas são importantes, mas algumas eu vou ler aqui para que o povo saiba que são emendas, não são impositivas, mas que estão na LOA. Se o prefeito quiser, ele pode fazer. Implantação de equipamento comunitário, creche, ao projeto de moradias populares das 139 casas do projeto Casa Verde Amarela, que será construída em área do município, ao lado dos bairros do Recanto das Águas e Morada do Sol. Implantação de equipamentos comunitários, UBS, Unidade Básica de Saúde, no projeto Moradias Populares, 139 casas, também lá no Morada do Sol. Implantação do plano de educação permanente para garantir capacitação e aperfeiçoamento dos professores. E aí vem uma série de emendas, algumas bastante importantes, como a implantação do programa de transferência de renda municipal, ou seja, ao invés de você dar cestas básicas, você dá um cartão para que as pessoas comprem aquilo que achar que é mais necessário. Implantação de obras de infraestrutura básica, de água e esgoto, energia elétrica, iluminação pública, ao plano urbanístico, complexo Rocinhas Familiares, previsto no convênio de regularização entre o município e o Instituto de Terra do Estado de São Paulo. Outras importantes, calçamento da Avenida Continental, trecho compreendido entre a rotatória da Câmara Municipal e a rotatória do bairro Novo Horizonte. Obras de infraestrutura da rotatória, calçamento do asfalto na Alameda Ceará, nas imediações da Rua Oiticica e Rua Camucim, na Zona Norte, sentido Jardim Aeroporto. E recapeamento e asfaltamento da Avenida Continental, trecho compreendido entre a rotatória de entrada do bairro Novo Horizonte e a Alameda Maranhão, da zona norte da cidade. Todas essas emendas já estão na LDO e agora eu peço que seja incluída na LOA. Obrigado, presidente. Em discussão ainda, Questão de ordem, senhor presidente. com a palavra, vereador Beto. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos acompanham pela 104.9 FM, pelo site da Câmara, pelo Face da Câmara. Senhor presidente, hoje eu saí de casa e eu havia prometido a mim mesmo que eu ia entrar mudo e sair calado aqui na sessão. Com relação às emendas que o nobre vereador que me antecedeu citou, houve um erro lá, ele não vetou, ele está corretíssimo. Mas usar essa tribuna para falar de um erro que cometeram, que a Prefeitura, o Poder Executivo, que os funcionários cometeram na hora que montaram
esse projeto, eu acho que nós temos que parar aqui nessa casa. Às vezes, teve aqui recentemente uma funcionária, eu acho que é funcionária da prefeitura, elogiando os funcionários, enaltecendo os funcionários. Aí teve vereadores que subiu aqui, deu meus parabéns e tal. Aí, de repente, esse projeto foi montado por funcionários. Aí vem e aí critica o erro. Só erra, senhor presidente, quem faz. Então é só isso que eu gostaria de falar. Em discussão ainda? Ninguém querendo discutir, vamos colocar em votação as emendas. Os pareceres, desculpa. Ser jurídico pela constitucionalidade e a Comissão Finanças de Orçamentos e as demais comissões pela legalidade. Em discussão, os pareceres, já foi discutido os pareceres. Em votação, os pareceres. Quem for de acordo, fica como está. Aprovados os pareceres. Agora, em discussão, o projeto de lei. Ninguém querendo discutir, vou colocar em votação, nominal, primeiro turno da LOA, Lei Orçamentária Anual para o exercício 2022. Primeiro a votar é o Beto. Pela aprovação. Cícero. Pela aprovação. Dalmi Guedes. Pela aprovação. Cido. Pela aprovação. Eduardo. Pela aprovação. Eu voto pela aprovação. Desculpa, Jefferson. Pela aprovação. Eu voto pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. E Tereza Rocha. Pela aprovação. Aprovado por unanimidade o projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual, para o exercício do ano que vem. Temos um vereador inscrito na explicação pessoal, o vereador Cícero. Não vai ter a reunião. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou usar novamente essa tribuna e quero aqui parabenizar a Adriana, não sei se ela ainda está aí, pela fala dela aqui, acho que é bastante importante. As coisas aqui se repetem mesmo. Eu acho interessante, e eu não quero discutir isso aqui, mas não posso deixar de falar, que quando houve um erro de alguém daqui da Câmara, ninguém defendeu. Quando é do Executivo, aparece um monte de gente para defender. Mas não é essa a minha discussão hoje. Eu gostaria de estar falando de alguns trabalhos que nós fizemos durante a semana. Fizemos uma visita no Conselho Tutelar, né, da qual era no Dia Internacional dos Conselheiros Tutelares, e achei bastante importante, né, para que a gente possa discutir e a situação daquele pessoal ali, que também tiveram uma promessa de aumento para eles e aumentaram as horas de trabalho deles, de 4 para 6 horas, e o salário continua o mesmo. Portanto, seria bom o senhor prefeito pensar nisso também. Foi promessa na campanha. Eu também gostaria muito de ir visitando a farmacinha popular. Eu ia até passar um vídeo aqui hoje. Vereador, vamos fazer assim, você não quer falar como líder? Porque o assunto pertinente é sobre o projeto, sobre o que foi falado na sessão. Então eu falo como... Você quer falar como... Para não ter problema pode mudar, sem problema. Tá? Só para não ter problema, beleza? Então para um pouquinho. Acaba o 5, você dá mais 5, que é 10. Tá? Acaba o 5, aí dá mais 5 para dar 10. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então eu quero dizer que fui fazer uma visita e por acaso na farmácia municipal foi na hora de uma chuva. Olha, chovia mais lá dentro que do lado de fora. É vergonhoso. E quem tiver dúvida, eu não passei o vídeo até para não complicar algumas pessoas. Mas é vergonhoso.
o tanto que está vazando de água naquele local. Também estive visitando a Escola Municipal Elva Costa, onde fui recebido lá pela diretora Simara. Era na hora da chuva, a mesma coisa. Que situação lamentável. Tanto que vaza, enche tudo o local ali onde fica. É coisa brava. Eu sei que é porque não teve tempo, porque a gente só está com 2 anos parado, né, sem ter aula, sem nada, então provavelmente não deu tempo de fazer essas revisões que teria que ser feito. Fui na UBS, lá do Jardim Aeroporto. Lamentável o mato entrando dentro, dá medo de olhar. Sei que não conseguiram também até agora. Quero cumprimentar os guardas municipais, obrigado por estarem aí. Sei que não deu tempo também, né? Fazer essa roçagem, não deu tempo contratar a empresa. E quero fazer outra, que é uma denúncia. O pessoal do Bolsa Trabalho vai fazer 2 meses sem receber, e eles recebem R$540 mensais. É um programa de quem? Do governo estadual? É. Mas quem que acolheu? O governo estadual. De quem é a irresponsabilidade? De ambos. Então, eu gostaria muito que alguém tomasse providência. Tem pessoas ali que poderão ser, né? Tem uma menina que alguém pediu a casa, que ela pode ser despejada. Então, eu acho que a gente tem que estar olhando essas coisas de perto, porque não é impossível que esse governo não deu tempo de fazer nada durante esses 2 anos. Quando era seca, era sujeira, mata, era folha, galho, não sei o quê. Agora choveu, é mato. E vocês vão ver que vai cobrir tudo, por falta de planejamento. Se tivesse feito um planejamento, plano 1, plano 2, plano 3, teria deixado pelo menos uma equipe da prefeitura, que sempre limpou essa cidade, para limpar agora pelo menos as UBS. Pelo menos os principais lugares onde os munícipes são obrigados e têm que ir lá quase todos os dias. Então, eu acho que isso é uma vergonha para o nosso município. Nós também tivemos uma reunião essa semana com o Conselho da Cidade, que eu acho muito importante, esse conselho, e que começamos uma discussão no sentido de mudar e de tentar fazer com que esse pessoal das rocinhas familiares, pessoal sem água, pessoal sem energia elétrica, que seja colocado fiscalização, para que não continue cada dia chegando mais gente, cada dia mais aumentando o problema, que é isso que a gente está vendo acontecer todos os dias, e eu tenho falado isso aqui sempre. Eu fiz também, presidente, 2 vídeos essa semana, um aqui no Complexo da Assistência Social, que é um lugar importante, eu tenho certeza que só Deus sabe quando vai ficar pronto, mas quando ficar pronto vai ser interessante, né? Ao invés das pessoas ir lá no CRAS, ir lá no sul, depois volta para o norte para poder pegar uma cesta básica, quando aprontar aqui, com certeza. Só que já faz 1 ano, em janeiro eu cobrei isso, fez um aditivo e a coisa continua empacado. Nunca vi tanta dificuldade de um governo só para fazer obra. Conheço muita gente boa aí que acho que se ele contratasse, com certeza iria mudar bastante essa maneira de fazer essas obras. Outro pedido. Estou fazendo um pedido aqui, eu vou fazer uma indicação nesse sentido. Que faça-se, nos setores da prefeitura, caixinhas de reclamações e sugestões. Por incrível que pareça, eu tenho recebido de vários setores denúncia de pessoas
que trabalham nos setores, que são cargos de confiança e que estão fazendo algo contra os próprios funcionários que trabalham lá dentro. Que é cargo de confiança, fala eu posso e você não. Então bota sugestões, vamos passar isso a limpo. Quem quiser coloca lá, o fulano faz isso, que essas pessoas não têm coragem de fazer as reclamações aqui, porque se fizer aparece de onde que foi, né? Ou se falar da escola tal, você vai saber onde que foi. Então por isso que eles não fazem. Mas acho que é importante colocar essas caixinhas para que possa as pessoas darem sugestões lá dentro, dizendo o porquê, né, que está acontecendo essas coisas. Também fiz um vídeo ali no barracão multiuso. O primeiro eu fiz junto com o doutor Darley, que era ex-secretário da Assistência Social. O segundo eu fiz com o Tomate, que a verba veio através dele, através do governo, do deputado que ele apoia, e a falta de acabamento daquilo. Continua do mesmo jeito, entregaram sem as obras auxiliares, ou seja, no aberto, e aí o pessoal continua com dificuldade de usar, porque se largar as coisas lá, com certeza não ficarão. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Líder. Fala como líder, vereador Beto. Senhor presidente, nobres pares,
eu quero aqui pedir uma desculpa aí para os ouvintes, né, que estão nos assistindo em casa, as pessoas que estão nos vendo pelas mídias sociais. Nós tivemos aqui um problema aqui desde o começo da sessão hoje, da questão aqui da parte da informática da prefeitura, aqui da Câmara, né? Infelizmente, essa parte de sistema aí, a gente fica à mercê dela, dá um problema aqui e a gente tem que correr atrás para poder resolver. Então, agora vai voltar a fala do vereador Beto como líder, né, 10 minutos, e agora vai estar, Beto, normal, as pessoas de casa vão te ouvir, tá bom? Então, por gentileza, com a palavra, o vereador Beto como líder da bancada. Senhor presidente, nobres pares, todos que estão presentes nesse plenário, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, site, Face 104.9. Bem, é o que eu disse aqui, senhor presidente. Foi dito aqui que eu defendi os funcionários da prefeitura e não defendo os funcionários da Câmara. Espera aí. Diz que eles cometeram erro. Eu nem fiquei sabendo se eles cometeram erro, porque nunca cometeram erros. Então, se cometeram, passou tão despercebido que eu não fiquei sabendo. E a Vossa Excelência, a vereadora Tereza, sabe muito bem, eles que estão aqui sabem, que eu sempre defendi os funcionários desta Casa de Leis. Sempre estive do lado deles. Sempre. Até nos momentos mais difíceis, porque eles passaram. Nós passamos, né, senhor presidente? Então não vem com esse papo furado, não. Outra coisa, falou a questão do mato. Realmente, a cidade está suja, a cidade está com mato para todos os lados, mas nós sabemos que há 3 meses atrás, vereador Jefferson, permita chamá-lo de Canon, doutor Canon, 3 meses atrás foi feita a licitação, aí as empresas entraram na justiça, aquelas que se sentiram prejudicadas. E salvo engano e com a devida vênia, na sexta-feira que passou, me parece que o Poder Judiciário liberou para essa empresa iniciar os trabalhos. E aí agora vai ter que ter a contratação, etc, etc. Mas vai se resolver. Foi dito aqui a questão do prédio aqui da assistência social. Foi feito um aditivo. Nos próximos 60 dias termina. Termina esse prédio. Ah, mas aditivo... Teve que fazer. Porque nós sabemos que precisa ter a licitação. E se uma empresa forneceu o menor preço e o prefeito pegar uma que forneceu o maior, ele vai ter problema. Tivemos nesse país, em um passado não muito distante, construções, megas construções, feitas através de decretos, sem a devida licitação. E o que a gente ouve falar é que houve subfaturamento. O prédio lá do multiuso, acho que é multiuso, veio o dinheiro para construir o prédio. Foi construído, o prefeito esteve em São Paulo, e salvo engano com o vice-governador Rodrigo Garcia, que acertou, vir um pouco mais, e a prefeitura dá o restante para fazer a calçada e o estacionamento. O estacionamento. A questão dessas famílias que não estão recebendo há 2 meses. Ah, mas agora o Beto é contra, sabe? Não, não sou contra. Está errado. Precisa receber sim. 500 e poucos reais. Não recebeu. Por quê? Porque o governo do estado resolveu, ao invés de pagar em valores, mandar através de cartão. E segundo as informações que esse vereador tem, é que o Banco do Brasil disse que não tinha os chips para os cartões. E aí? O suficiente, não tinha o suficiente. Aí é culpa do prefeito, e nós já temos a informação que o prefeito está disposto a pagar. Está vendo juridicamente se ele pode pagar e depois o Estado ressarcir a prefeitura. Mas para isso tem que vir um projeto para essa Casa de Leis. E a prefeitura está monitorando, sim, senhor presidente. Está monitorando, está em cima.
Parece que deu uma ajuda para esse pessoal, mas não é nada o suficiente. Tá errado. Mas colocar a culpa no prefeito? Ah, tá de brincadeira. Essa tribuna aqui virou já um palanque eleitoral para 2024. Essa é o que eu, vereador Beto, tá entendendo dessa forma. Ninguém fala que, o prefeito Otávio resolveu as inundações do Passeio Itu. Cadê? Choveu aí esses dias para Dedéu. Cadê que teve inundação? Cadê que teve reclamações? A discussão, a própria Adriana falou agora há pouco, que desde 2015 essa Exatamente. Esse negócio aqui na entrada da cidade aí, a fonte. A fonte vem desde a época do governo do Dr. Edson. Iniciou, não deu para terminar, aí depois teve problema com a empresa e vai. Quem terminou? O prefeito Otávio Gomes. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Me ajuda aí, Jefferson, se eu estou falando alguma besteira. Outra coisa, ali em frente à panificadora Pão Gostoso, que inclusive tem aqui, está nos anais desta Casa de Leis, uma indicação que fiz para que transformasse aquele estacionamento em estacionamento de 90 graus. Está lá, iniciou no momento inoportuno. Por quê? Porque é época de chuva, mas está lá, está funcionando. Está funcionando. Se tivesse de 2001 a 2004, essa fiscalização, aí vão dizer, quem vive de passado é museu, mais ou menos isso. E o Beto está levando... Foi bom que não estava saindo a hora que eu errei. Né? Então, mas é isso, se tivesse tido essa fiscalização rígida, se tivesse feito 50, 60 requerimentos no primeiro ano de governo, né? No primeiro ano de governo, no segundo ano de governo, no terceiro ano de governo, que foi quando resolveram cassar o mandato do dia, eu estou equivocado aqui, senhor presidente? Não teve um querer caçar ou mandar... Não, senhor presidente, por gentileza, ligue isso aí e fala, o senhor estava aqui, eu não estava. Por gentileza, senhor presidente. Teve. Teve ou não teve? Teve. Ajudar, Beto. Não precisa. Não precisa, não, vereador. Eu fiquei quietinho ali, quando a Vossa Excelência usava essa tribuna. Então quiseram caçar, certo? No terceiro ano, no mês 10. No mês 10, um requerimento em 2001, outro em 2002, outro em 2003 e em 2004, 39 requerimentos. É isso. Então, senhor presidente, talvez hoje a Entre Rios não estava devendo 7 milhões para o município. Não estava devendo? Sabe quantas obras públicas tem no Brasil todo sem acabar? Não. 14 mil. 14 mil. Será que esse é interesse do governo fazer isso? Pelo amor de Santa Luzia da Aparecida. Então é isso, senhor presidente. Eu acho que nós não podemos transformar essa tribuna num palanque eleitoral para 2024. Vamos trabalhar, gente. Acho que esse é o objetivo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Se necessário for, eu volto a essa tribuna. Bom, vamos lá. Hoje não tem mais nada a tratar, né? Então, só quero desejar a todos aí uma ótima semana, abençoada. E está ficando bom, né? Está ficando bom, né? Está ficando bom. Em nome de Deus, daquela sessão encerrada. Obrigado a todos.